Eu quero agora aqui, irmãos, chamar o pastor Raimundo. E ele vai aqui fazer um momento missionário. Pastor Raimundo, ele deveria ser aplaudido de pé por essa igreja. Se eu passar 10 minutos, não tem problema. A paz do Senhor, meus irmãos. Antes dele começar, irmãos, em 1972, esse homem abriu um trabalho na cidade de Bahia. É o nome francês? Não é na França, não. É Bahia. Brasil. Na Paraíba, né? Hein? Na Paraíba. Está aqui hoje presente, isso é motivo de muita alegria e honra nossa poder estar aqui. Poder sentar, irmãos. Irmãos, eu recebi o pedido para falar alguma coisa sobre missões. O tempo é pouco, não vai dar. Só me deram, a Isa tinha me dado 10 minutos. O irmão Cláudio veio logo na chegada ali, pegou na minha mão, 10 minutos só, né? Hein? Então acontece, não vou ter tempo para falar muito, né? Mas quando nós falamos de missões, então realmente nós lembramos realmente de uma pessoa que foi o primeiro missionário no mundo. Você sabe quem é? Jesus. Então eu não trouxe nem a Bíblia para ler, nada, porque eu vou citar o texto aqui, João 3,16. Então nós vemos ali, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, quer dizer, enviou seu filho ao mundo, justamente para quê? Para nos salvar, né? E o missionário, quando é enviado para um país, um estado, algum lugar, ele vai com o intuito de salvar alguém, levar a palavra de Deus, que vai, então, salvar, então, as pessoas. E o missionário, quando fala de missões, de missionário, então, vocês talvez não pensam, mas vou dizer para vocês, ser missionário é ser um sofredor. Oh, mas por quê? Porque Jesus foi um sofredor. Jesus veio ao mundo, o que aconteceu com ele? Chegou até mesmo ser morto. Mas ele fez a obra toda durante, então, o tempo dele aqui na terra. E o missionário, quando vai para um país, para um lugar, levar a palavra de Deus, então, quando ele sair dali, é um dever, e tem que ser, realmente, não vamos dizer que é um dever, tem que ser, realmente, o missionário que, quando sair dali, deixa, então, um trabalho realizado ali, uma obra, pessoas salvas. É o que tem acontecido com os missionários que têm sido enviados. Alguns, às vezes, chegam lá, ficam o tempo todo, e às vezes não deixam uma congregação sequer. Mas não podemos julgar, porque eu conheci um missionário que, quando eu estava lá no Pernambuco, nós tivemos uma reunião, e ele foi um missionário na África, 10 anos. Saiu de lá, juntou as malas para ir embora, porque não tinha nenhuma alma tinha se salvado. Mas depois que saiu dali, então começou, as pessoas a serem salvas. Porque um vai e planta, outro vai, rega, outro vai e colhe. Mas o dever, então, realmente é de nossos corações serem, então, imbuídos justamente nessa obra de missões. Isso não é somente pastor, toda a igreja, todos os membros da igreja têm um coração aberto para essa obra de missões. Porque se você não pode ir, mas pode então orar por alguém que vá. Se não pode então ir,
pode também contribuir, dar então o seu dinheirinho, entregar o seu dinheirinho para a obra missionária. Então, uma igreja é um dever de uma igreja, não é somente alguns, é toda a igreja, desde o pequeno até o maior, então é necessário entender que quem vai para um campo de missões, um missionário, ele não vai então de bolso cheio, mala cheia de dinheiro. Eu, quando eu fui para o campo, aconteceu que fui somente com o dinheiro da passagem. Esse mesmo, no meio do caminho, eu tive que parar, trabalhar uma semana junto com a igreja, lá, na metade da viagem. Dali, então, a igreja pagara a minha passagem para chegar até no local. Ao chegar lá, eu não tinha dinheiro para comer. Mas não faltou também. E quando comecei o trabalho, a comida era na casa daqueles que convertiam. A primeira pessoa, o primeiro culto que eu realizei, foi a primeira alma. E naquela casa, então, logo, a filha, a esposa dele, se converteram. Ali eu tinha também, uma casa chão batido, não tinha nem piso, mas aquela comidinha, o guisado de siri é um peixinho, que lá chama tacica, que ele era pescador, então ali sempre estava preparado para mim. Mas chegava à noite, eu tinha desejo de comer um pedaço de pão, tomar um café, não tinha. Solteiro, deitado na rede lá, o estômago doía. Isso foi há uns 4 meses. Mas eu não me apavorei por isso, porque eu tinha convicção que Deus tinha mandado para lá. É isso que o missionário precisa de ter, convicção que Deus chamou, mandou para determinado lugar. Se não tiver convicção, vai, volta e não deixa nada feito para Deus. Não deixa. Saiu uma irmã que foi formada no seminário, em João Pessoa, colocou no coração que a chamada dela para a Itália. Itália. Tinha um namorado, está na véspera, na semana do casamento, ela chegou para o noivo e disse: olha, nada, vou para a Itália, vamos acabar aqui. Até a minha esposa estava junto com ela, veio até São Paulo, na nossa igreja lá em São Caetano do Sul, e ela lá empolgada, chorava, lá, ganhar alma lá na Itália. Aí um irmão da igreja muito rico, filho de italiano, imediatamente pegou 10 mil cruzeiros da sua viagem. Ela foi, ficou lá o tempo todo, determinado que ela podia ficar lá, e não teve alguém que recebesse ela, que pudesse então encaminhar ela para o trabalho que ela ia fazer. Realmente não tinha chamada para lá. Ela não tinha chamada. Foi somente uma empolgação. E não pode ser empolgação, irmãos. A pessoa tem que ter convicção. Tem que ter a convicção e que Deus mandou, Deus vai então dirigir, não vai faltar nada, e não vai faltar nada mesmo. Mas eu quero dizer para os irmãos, é o seguinte: aqueles que realmente talvez tenham achado dificuldade de dar o seu dízimo, a sua oferta, porque ganha pouco, não tem problema, dê um pouquinho, coloque na caixinha, porque Jesus vai
te abençoar grandemente e vai te colocar no muito. Ele vai te colocar no muito. É isso que está na Bíblia lá. No pouco fosse fiel, no muito eu te colocarei. Então, o caso é fidelidade. Por isso, meus irmãos, se trabalha e se ganha seu dinheiro, dê o dízimo, porque não é o pastor que pede, é Jesus, é a Bíblia que pede, é Deus que pede. Trazer todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazer prova de mim. Entendeu, irmãos? Sabe por quê? Porque o missionário está precisando de comer. Onde ele está, ele precisa de comer. Para terminar, mesmo talvez passando dos 10 minutos, eu vou dizer para os irmãos, lá em Caruaru, uma vez, era Natal, dia de Natal. Então, não tinha, a convenção atrasou com o meu salário. E eu precisava de comer, os filhos precisavam de comer. Se chegou no Natal, todo mundo tinha seus carne à vontade para comer, mas na minha mesa não teve a carne. A minha esposa bateu ovos com farinha e fez aquilo ali, a omelete ali, e foi dar para os filhos. O meu filho de 8 anos chegou para a mãe: mãe, a gente é tão pobre assim, que não pode comer um pedaço de carne. Então, meus irmãos, não estava passando fome, não era caso de passar fome, mas ele entendia que no Natal precisava de comer um pedaço de carne. E não tinha. E aquilo doeu muito. E Deus viu aquilo que meu filho falou. E na mesma semana, eu falei, eu vou no banco. Sem saber se tinha dinheiro lá, eu vou no banco. Quem sabe, alguém mandou uma oferta para nós. Quando cheguei lá no banco, sabe quanto dinheiro tinha? 7.000 cruzeiros. Naquela época. Muito dinheiro. Até hoje não sei quem mandou. Então, meus irmãos, eu nunca passei, nós não chegamos a passar fome, mas tem missionário que realmente muitas vezes passa fome. Porque muitas vezes há um atraso, ou às vezes a convenção não tem aquele dinheiro totalmente, vou mandar na época certa. Nós não passamos fome porque realmente eu cheguei a um ponto quando não tinha dinheiro, eu trabalhava de pedreiro lá uns dias lá, mas tem outros missionários que não sabem, não tem profissão muitas vezes, espera daquele dinheiro. Mas eu quero só dizer para os irmãos, ensine o seu filho a contribuir, arranje uns cofrinhos. Aqui tem uma criança aqui, hoje não está, é o pastor Valdir. Estou falando em criança, sabe por quê? Porque ele tinha 8 anos e ele colocava o dinheiro no cofre para mim, para nós lá. Contribuir para... E sabe quem que sustentava a gente lá? Por isso que eu gosto muito das irmãs. Gosto muito das irmãs, sabe por quê? Porque 10 anos não faltou. Elas nos sustentaram durante esses 10 anos. E vocês façam assim, irmãos. Quem sabe, ensina seu filho a contribuir para missões. Ensina, jovem, adolescente. Se ganha algum dinheiro, então faz isso, coloca a partir de hoje, fica com isso no seu coração. Você não pode ir, mas você está ajudando um missionário lá no Japão, em outros países, aí, lá na África. E Deus vai te abençoar grandemente. Vai abençoar. Então, eu vou dizer para você, ser missionário é ser, então, um sofredor. Não precisa pensar que o missionário, então, vai nadar em água de rosa, que não nada não, irmãos. Que ele passa necessidade.
E nós somos responsáveis. Se ele, então, estiver passando necessidade, nós somos responsáveis. Porque nós temos dinheiro, temos condição. E porque nós não contribuímos? Pensa nisso. Uma igreja que faz isso, meus irmãos, é uma igreja grandemente abençoada. Não vai faltar nada, Deus vai abençoar, desde o menor até o maior. Enfermidades são tiradas, são curadas. E que Deus ricamente abençoe vocês. Então, ser missionário é ser sofredor, mas também ser também um vitorioso, um abençoado, e por causa das almas que são, então, ganhas. Amém.